Boa tarde a todos que me acompanham, quem não me conhece também. Hoje eu vou falar sobre. O meu foco é falar sobre Jesus, falar sobre Deus e eu queria falar sobre uma temática, salvação. Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Esdras Trajano de Andrade, sou presbítero, sou ligado à Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Mais especificamente na congregação Vencendo com Jesus, que fica em Porto Velho, Rondônia, onde é dirigida pelo pastor José Alfredo e tem como o nosso presidente regional de Rondônia, pastor Sebastião Valadares, e vice-presidência, pastor Bruno Luciano. Eu também sou bombeiro militar no estado de Rondônia, sou casado. Hoje eu estou em São Paulo, estou fazendo tratamento contra o câncer. Meu tratamento é contra o melanoma, câncer de pele, melanoma maligno. E a minha doença nesse estágio está da seguinte forma. Eu estou com vários nódulos, caroços espalhados pelo corpo e não tem mais como operar. Porque o médico falou que surge um caroço, se eu cortar ele vai aparecer em outro lugar, que vai cortar e vai aparecer em outro lugar, vai cortar e vai aparecer em outro lugar. Então a cirurgia não é mais eficaz. O único tratamento agora para o melanoma é imunoterapia, que eu já tomei a primeira imunoterapia no dia 27 de outubro. Estou tomando Nivolumab e o Zometa. Essas duas medicações é através de soro a cada 15 dias. E eu tomei a primeira medicação. Eu faço acompanhamento em 2 hospitais, no IBCC e no AC Camargo, né? Sendo que a imunoterapia eu estou fazendo no IBCC, que é Instituto Brasileiro de Controle ao Câncer. Lá o médico oncologista que me acompanha clínico atualmente é o Dr. Felipe. A minha luta contra o câncer começou há mais ou menos uns 8 anos atrás e na época eu não era evangélico, né? Então eu quero contar um pouco da minha vida e hoje o foco é falar sobre Deus, principalmente sobre a salvação. Para que você possa entender um pouco, lá atrás eu tinha uma vida comum a quem é do mundo, né? Gostava de sair, gostava de me divertir, tomar umas cervejas, né? Gostava da noitada, né? Do que todo jovem gosta. Até que um dia eu fui acometido por uma enfermidade. E essa enfermidade ela nos faz refletir, porque é inevitável não pensarmos em morte, né? E fui muito relutante ainda, né? Eu passei por várias cirurgias. A primeira delas eu achava que estava curado e o câncer voltou. Na segunda vez eu também achei que estava curado e agora o câncer veio mais forte. E foi após a segunda vez que eu me converti. O primeiro versículo que eu separei aqui está lá em Lucas 19:10. Diz assim: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que o texto nos remete a refletir, e eu acredito que quer dizer isso para mim e para você, é que Jesus veio para buscar e salvar todos que estão perdidos. Então Jesus veio à Terra com uma finalidade: morrer na cruz do Calvário para, através do sangue derramado, ele comprar o meu pecado e o teu pecado. Desde que o homem foi criado por Deus, nós fomos criados para adorá-lo e para seguir algumas regras. E o homem, pela sua natureza, começou a pecar contra Deus e perdemos a santidade para que entrássemos na presença dele. E para que, quando fomos expulsos do Jardim do Éden, para que pudéssemos entrar à presença dele, era necessário um intermediador. E no Antigo Testamento, o intermediador era o sumo sacerdote. E hoje, no Novo Testamento, o nosso intermediador é Jesus Cristo. Então, para que hoje a gente possa alcançar salvação
e entrar na presença de Deus é através do intermediador, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para buscar e salvar a todos que estavam perdidos. Desde que começamos a pecar no Jardim do Éden, nós deixamos de ter vida e passamos a ter morte. Passamos a experimentar a morte e passamos a ter condenação. Então, aqueles que vivem à mercê das suas próprias leis está perdido e está pecaminoso. Digamos que não está de acordo com as leis de Deus e, consequentemente, se morrer sem Cristo, irá morar no inferno. Lá em Romanos 10:9, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então significa dizer, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, para que eu alcance a salvação e vida eterna, para que eu vá morar com Deus nos céus, depois que eu morrer, depois que você morrer, é necessário que em vida você confesse a Deus, confesse com sua boca que Jesus é o Senhor Salvador, que é o nosso intermediador, e crer em seu coração que foi Deus quem o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então, aqui não basta somente falar. E falar, nós verbalizamos e podemos enganar uns aos outros. Mas crer, que é colocar dentro do coração, sentimento, aquilo que vem no nosso coração. E crer que tudo isso aconteceu para que alcançássemos a salvação, nós seremos salvos. Lá em João 5:24 diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Significa dizer que Jesus Cristo está afirmando que quem crer na palavra dele, e onde é que está a palavra dele? Na Bíblia. Quem crê em sua palavra, quem confessou, quem guardou no seu coração, quem crê na palavra dele, quem crê que Deus o enviou, não seremos condenados, mas passamos da morte para a vida. Significa dizer que desde que fomos expulsos, todos aqueles que vêm ao mundo já vêm em pecado e já vêm condenados. Mas nós que ouvimos a palavra do Senhor, nós que lemos a Bíblia e sabemos o que Deus ordenou ao homem na terra, a gente tem que tomar algumas atitudes, que já foi falado. Confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, crer em seu coração e crer na palavra dele. Ouvir, quem ouve a minha palavra, ouvir a palavra dele. Ouvir é aquele que ouve e pratica. Por exemplo, o médico vem para mim e fala assim, você tem que tomar o remédio tal para ficar bom. Eu ouvi, mas se eu não quiser seguir, eu não sigo. Como aconteceu aí recentemente com o jornalista, Ele abandonou um tratamento por não acreditar e seguiu um tratamento alternativo. Então, aquele que crê é aquele que ouviu e acreditou, praticou. Então, precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Não adianta só ouvir que está tudo bem. Não, para ser salvo, existem alguns requisitos. Existem itens a ser seguidos. Então, precisamos ouvir e crer. Então, ouvir e crer é o quê? Poxa, tem que tomar o remédio. Então, eu vou tomar o remédio, praticar. Eu tenho que tomar atitudes. Tomar atitudes. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muito interessante essa passagem, porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. Desde que começamos a pecar, nós não merecíamos mais a salvação. Mas o Pai, por seu amor infinito, ele diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, é um favor imerecido da parte de Deus, que foi mandar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário para que pudéssemos alcançar a salvação. E é por meio dessa fé, ou seja, por meio de nós acreditarmos nisso,
que não vem de nós, é um dom de Deus. Então a salvação vem de Deus, é um dom de Deus. Não pelas obras, não pelo que eu faço com as minhas mãos, para que eu não venha me gloriar. Então, eu ajudei mendigos na rua, eu doava cestas básicas, eu cuidava dos feridos. Isso não é suficiente para alcançar a salvação. É o que a palavra diz. Isso vai me trazer bênçãos na terra. Mas alcançar a salvação não é pelas obras que eu faço, para que eu não venha me vangloriar daquilo que eu fiz. Em João 11:25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus está dizendo que ele ressuscitou e que ele é a vida. Quem está crendo em Jesus não morre, mas vive. Aqui, claro, é falando sobre o que nós vamos ter após a morte. Ou seja, morremos fisicamente, a carne, mas nós viveremos eternamente com o Pai. É uma promessa dele, para quem crê, para quem pratica, para quem reconhece, para quem com a sua boca declara e aceita Jesus, para aquele que ouve e escuta a palavra de Deus. Mateus 7,14. Esse aqui é importante. A porta, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Significa dizer que a porta que leva ao caminho dos céus, que leva à salvação, ela é apertada e o caminho é estreito. E serão poucos que vão encontrar o caminho. Por quê? Muitos escutam, mas não acreditam. Acham que é besteira. Mas a gente consegue acreditar até num ídolo, cantor. Nós acreditamos em tantas filosofias, mas nós não conseguimos acreditar em Jesus Cristo. Acreditamos em tantas balelas que ouvimos, mas não somos capazes de acreditar em Jesus Cristo. Então, quem aceita Jesus, mas eu vivo minha vida normal e vou para o céu. Bom, a palavra está dizendo que a porta é estreita e o caminho é estreito. Significa dizer que eu não vou viver confortável, não. Eu vou ter que ter algumas renúncias. Senão a palavra estaria diferente. Significa que viver em Cristo teremos algumas aflições, alguns dissabores por amor à palavra. Lucas 9, 23 e 24 diz assim, E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é o que? Seguir a Jesus. Jesus dizendo a todos, se alguém quer vir após mim, ou seja, se vocês quiserem vir atrás de mim, vocês irão negar suas próprias vidas, cada um tomará sua cruz e vai me seguir. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer um que quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que significa dizer? Significa dizer que eu, para ser salvo, eu tenho que negar a mim mesmo, seguir os caminhos de Jesus Cristo e tomar a minha cruz, que é o quê? Vou já explicar. E eu preciso perder a minha vida por amor a Cristo. E se eu perder a minha vida, eu serei salvo. O que significa dizer? A minha vida sem Cristo, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, tudo que daqui para trás morre. Então eu, por exemplo, deixei de praticar muitas coisas. Sair, de beber, entre outras coisas que não convém falar aqui. Mas, ou seja, eu tenho negado a minha vida, porque é mandamento de Deus, por amor a Cristo. Eu tenho tentado seguir com a minha cruz, ou seja, eu sirvo a Deus independente das circunstâncias. Na enfermidade, na falta de recurso financeiro, na falta de outras coisas da minha vida. Mas por quê? Porque eu acredito que irei alcançar a salvação, que irei
alcançar a eternidade. Para muitos isso é besteira, mas eu acredito plenamente na palavra de Deus. Não é em pastor, não é em bispo, não é em Buda, não é em Alá. O que eu acredito é o que está escrito na Bíblia, que é o mandamento de Deus para as nossas vidas. Claro que o meu pastor, ele é um estudioso da Bíblia e ele é um facilitador ao entendimento da Bíblia. Então, claro que eu sigo o meu pastor, porque primeiramente eu tenho temor daquilo que está escrito na Bíblia. E a vida com Cristo, ela é diferente. Por exemplo, Jesus falava, Pedro era um pescador, e Jesus falava para Pedro que ele não queria que Pedro fosse um pescador de peixes, e sim um pescador de almas. Por quê? Porque enquanto Pedro estava ocupado em trabalhar para o seu crescimento econômico, para a sua riqueza, ele deixava de pregar para muitas pessoas sobre a salvação. E aí, Jesus queria Pedro seguindo ele. E Jesus fez o quê? Jesus abdicou de casamento, Jesus abdicou do trabalho, Jesus abdicou da própria vida. Para quê? Para falar do amor de Deus, para fazer a diferença na vida das pessoas. Então a gente, para ser salvo, precisa tomar atitudes, deixar a vida antiga para trás, ter uma nova vida em Cristo Jesus, e precisamos dar frutos, falar do amor de Deus para as pessoas que precisam. Por isso que Pedro seguiu a Jesus, deixou o seu ofício de pescador e foi atrás de almas. Então nós precisamos pregar o Evangelho de Deus às pessoas, porque eu mesmo desconhecia a palavra de Deus. Eu, por muitas vezes, fiquei sem saber dessas palavras, palavras de amor, palavras de salvação, e que acalma o nosso coração, acalma a nossa alma e nos garante a salvação e a vida eterna. Então precisamos mudar o nosso comportamento. Em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, meus amados amigos e irmãos, um só Deus e um só mediador. Aqui está o homem. Entre o homem e Deus, a palavra diz que existe somente um mediador, que foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio na terra para ser morto e ao terceiro dia ser ressuscitado. Através do sangue dele, o sangue dele purifica os nossos pecados a ponto de nos tornarmos novamente ligados a Deus e alcancemos a salvação. Então, não existe Deus Poseidon, Deus Ares, Deus Atenas, deuses. Existe um só Deus. Não existe o Deus Alá, o Deus Yahvé, o Deus Iemanjá. É um só Deus. Um Deus. E apenas um mediador. Ah, mas Buda foi o cara que fez... Chico Xavier foi o cara inspirado pelos espíritos. Não, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que é Jesus Cristo, que é o meu intermediador entre Deus e o homem. Ah, mas Maria foi mãe de Jesus. A palavra diz Jesus Cristo. Ah, mas o santo Tomé fez não sei quantos milagres, o santo Daime, o santo... Meu amigo, é muito simples. Jesus Cristo é o que me liga, eu, ser humano, a Deus. Então, foi Jesus Cristo que pagou o preço pela minha vida. Foi ele que foi lá crucificado, o sangue dele foi derramado, a carne dele foi cortada pelos meus pecados, para remir os meus pecados. É a ele que nós clamamos pelo nome e pelo sangue de Jesus, e chegamos a Deus através dele. Por isso que ele é o caminho, a vida, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então é o nosso único meio de chegarmos à salvação. O único meio de chegarmos a Deus. É simples assim. E a gente não lê a Bíblia. Eu li alguns versículos que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, e que não foi através de
de ninguém, foi a meditação da palavra do Senhor. Se você falei aqui os capítulos, o livro, os versículos, convido você a meditar. E nos próximos vídeos irei falar sobre outros temas, que é um pouco polêmico, mas eu preciso falar de Deus para a sua vida. Um dia alguém falou de Deus para mim e eu tenho encontrado forças, fé, ânimo para continuar a minha jornada acreditando na salvação. E é isso que me mantém vivo para continuar batalhando, para vencer mais essa fase de tratamento da minha vida. E eu preciso compartilhar esse momento com vocês da parte de Deus. Que você, se estiver pensando em suicídio, venha desistir dessa ideia, porque Jesus Cristo nos garante a salvação. Ele nos garante a vida eterna. E se nós ceifarmos a nossa própria vida, nós não teremos esse direito, essa graça, que é o favor imerecido da parte do Senhor. A vida quem nos dá é Deus, e Ele é quem tem o dom para tirá-la. Então, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu serei testemunha dele para levar o amor para muitas pessoas, para levar a palavra de Deus. Então, a salvação nós encontramos através disso. Claro que a Bíblia vai dizer outros mandamentos, outras leis, outras coisas. A gente precisa batizar nas águas, é um mandamento de Deus. Mas isso já é depois que eu estou convertido. Eu preciso tomar a Santa Ceia do Senhor, que é um mandamento de Deus. Então isso também é o que está escrito na Bíblia, mas isso é depois da nossa conversão. Então depois que nós nos tornamos cristãos, a gente tem alguns mandamentos e leis a serem cumpridos por ordenança da própria Bíblia, que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, e foi escrita aproximadamente há 2000 anos atrás, para que pudéssemos guardar os mandamentos de Deus para a nossa vida. Então nós devemos viver de acordo com os preceitos bíblicos. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa ser tocado por essa palavra de salvação, que você possa refletir sobre a sua vida. Porque a vida não é na terra não, tá? A vida é o que vem depois, porque lá é para todo sempre. Aqui somos passageiros, estrangeiros em uma terra que jaz do maligno. E daqui a pouco estaremos em uma outra eternidade. Aonde queremos passar? No inferno ou no céu? Que possamos refletir sobre essa palavra. Amém? Peço oração para que que essa medicação possa fazer o efeito necessário para que haja uma regressão de todos os tumores e eu possa sair daqui de São Paulo com essa vitória na mão, com tratamento eficaz e contando mais esse testemunho, tá bom? Fica na paz do Senhor, um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E é sobre essa conversão que eu quero falar um pouco de Jesus com você. Porque podemos a qualquer momento morrer, seja de acidente, de bala perdida, de um infarto, um AVC. E isso acomete milhares de pessoas todos os dias. E nós seres humanos somos imediatistas, né? Queremos satisfazer os desejos da nossa carne aqui e agora. Queremos ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um dinheiro agradável na conta para comprar o que desejarmos no coração a gente comprar. Então a vida toda a gente corre atrás disso. É o que a gente pensa, a gente só quer até ostentar, né? Só isso que a gente faz a vida toda. Mas a gente nunca para pensar que um dia nós vamos morrer. E o evento morte, ele nos faz refletir sobre o que vem depois. Nós não fomos criados de uma explosão. A complexidade do ser humano, da genética, do DNA, ela é muito ampla para simplesmente ser resumido em uma simples explosão. E a ciência mesmo, cada vez mais os cientistas vêm se convencendo que nós somos uma obra de um ser superior, pela complexidade que existe sobre tudo que rege a lei humana, né?
E é nesse ponto que eu venho trazer uma meditação, um despertamento para você. E eu vou simplesmente ler alguns versículos. Também não quero ser aquele crente que vai bater de frente com a sua ideologia e não quero enfiar Deus de goela abaixo sobre a sua vida, de maneira alguma. Deus é amor e eu bati muitas portas erradas muitas vezes e graças a Deus eu consegui encontrar Jesus. Na verdade, ele me encontrou. Eu simplesmente abri a porta e deixei ele fazer morada. E eu queria compartilhar com você um pouco desse amor de Cristo, que é isso que tem me sustentado com a minha fé inabalável, acreditando que ele vai me curar, acreditando que ele vai me dar vida. E por mais que o resultado hoje ou amanhã ou daqui 100, 200 anos, o pior resultado que venha acontecer na minha vida, eu sei que eu irei morar na glória, na eternidade, onde não vai haver doença, onde não vai haver trabalho, onde não vai haver sofrimento. E é sobre isso que eu quero trazer a sua reflexão, meditar, que um dia nós vamos partir dessa terra. E é esse Deus que tem me motivado, me dado força a superar todos os meus obstáculos que eu tive na vida, todos. E confesso que a batalha mais dura é a enfermidade, é no campo da enfermidade. Graças a Deus, Deus me colocou uma esposa guerreira, que ora junto comigo, que a gente busca alimento em Deus para superar todas as adversidades. E eu creio que mais uma vez a gente vai vencer, mais uma vez, e contar esse testemunho e postar esse vídeo depois para você também. E você hoje talvez esteja com saúde, esteja com emprego, esteja com alimento na mesa, e você acha que a sua vida não é uma vida boa. Você reclama por muito menos. E somos ingratos por isso. Hoje, nesse momento, a minha saúde não é boa. Queria ter saúde. Mas quantas pessoas têm saúde e estão buscando tirar a sua própria vida, né? Por estar desesperançado de ter uma vida boa. Mas vida boa é viver em Cristo. Porque se tivermos pobres, estamos alegres. Se tivermos doentes, continuamos alegres. E se tivermos com o bolso cheio, estamos alegres também. Se tivermos com saúde, estamos alegres também. Mas viver com Jesus é viver alegre em todas as circunstâncias. Ele nos dá esta paz de espírito. E para falar sobre Deus, e o tema de hoje eu queria falar sobre salvação, vou trazer alguns versículos para a sua vida.